Se lá fora, com desenvolvimento econômico superior, já está difícil emplacar os carros elétricos, imagina aqui no Brasil. Afinal de contas, como anda a evolução da eletrificação e quais as alternativas que têm surgido em discussão? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo canal GT Clube BR. O que tem acontecido aqui no Brasil, o que tem acontecido no mundo, que a gente tem observado, é uma grande complexidade, uma série de perguntas que seguem não respondidas sobre o assunto da eletrificação. Troca total de tecnologia, de mecanismo, de cadeia de suprimentos e manutenção. É um assunto que a gente já tem comentado bastante aqui no canal, nas lives e tudo mais. Existem agendas, inclusive, muito apertadas, onde a exigência é que os carros sejam eletrificados o quanto antes. Porém, aqui no Brasil, um país que tem uma economia subdesenvolvida, a gente tem sim alguns problemas para emplacar isso. Tanto por parte da natural complexidade dessa tecnologia, quanto também por parte de investimento que isso requer. Afinal de contas, a eletrificação é um investimento muito alto, é um investimento muito grande aí, que precisa ser feito por parte das montadoras e um esforço conjunto com a parte governamental também. Tirando toda a questão do ecossistema disso e da viabilidade até mesmo ambiental, que é questionável, você precisa entender algumas lacunas, como vão ser preenchidas, mesmo aqui no país onde a gente tem outras fontes energéticas favoráveis, até mesmo em relação à Europa. Afinal de contas, o Brasil tem despertado o interesse de grandes nomes como a BYD e a GWM, que tem se instalado aqui no país, tem expandido as suas operações, tem investido fortemente no nosso mercado, considerando exatamente as nossas fontes energéticas favoráveis. Nós temos energia eólica, energia fluvial, energia solar, fontes que favorecem para alimentar toda essa cadeia da eletrificação. Então, nesse ponto, o Brasil tem vantagem até mesmo em relação à própria Europa, onde talvez você já tenha visto aí viralizar aquela foto polêmica e completamente irônica de um carro elétrico ou alguns carros elétricos sendo abastecido através de um gerador, onde o carregador está sendo alimentado por um gerador movido a diesel. Aqui no Brasil existe um ponto aí favorável para diminuir a complexidade da eletrificação. Porém, ainda assim, muitas perguntas para serem respondidas: como vai se abastecer esse sistema, como vai se dar manutenção nesse sistema, principalmente no tocante à substituição de baterias, o descarte, a renovação, a reciclagem dessas baterias, a produção de baterias usando lítio, que é um agente hostil à questão ambiental, toda essa cadeia de suprimentos e de preços. As montadoras, elas continuam se esforçando em trazer essa sensação de segurança, aumentando garantia, instalando postos. Muitos deles são pontos de recarga, onde você levaria aproximadamente 24 horas para ter uma carga completa de um carro. Ou seja, você passa ali por volta de 2 horas num shopping carregando, dependendo do carregador que foi instalado, que inclusive são muitos, você vai carregar no máximo ali 10% por volta de 2 horas de carregamento. Então, não é de fato uma solução, é uma estratégia, um marketing, um incentivo, seja por uma redução de impostos, que inclusive está aí ameaçado, porque a indústria nacional ela sente-se pressionada, ameaçada aí pela influência internacional dessas montadoras, como por exemplo a BYD, GWM, que vem trazendo tecnologia. Então a Anfávia ela vem pressionando aí o poder público para acabar com essas isenções, no argumento de proteger a indústria nacional da influência da importação. O que não faz muito sentido, porque a tecnologia que vem importada não é igual à tecnologia que a gente tem aqui. Muito pelo contrário, uma das principais finalidades da importação da eletrificação seria trazer insumos, expertise para o Brasil, fazer com que haja desenvolvimento nessa área, para que sim depois possa se repensar sobre isso, a partir do momento que o Brasil tivesse evoluído nessa tecnologia, que afinal de contas está ainda bem inicial, completamente carente de investimento nessa área. Mas existe sim essa pressão por parte da Anfávia, lógico, das indústrias ali nacionais, para que se encerre aí o incentivo dessas internacionais aqui. Então o cenário fica um pouco complicado, porque fechando as portas a gente fecha aí a possibilidade de inovação, de investimento, para que essa tecnologia ela possa
buscar a sua solução, fazer sentido. Paralelamente a tudo isso que está acontecendo, a gente já tem algo desfavorável por parte de algumas marcas, assim, né? Por exemplo, o chefão da Volkswagen Mundial já se pronunciou, falou aí sobre os planos bilionários de investimento da marca para a América do Norte e outras praças, mas aqui no Brasil ele deixou bem claro que não tem pretensão de investir na eletrificação, porque existem outros caminhos a serem estudados aqui, ou seja, não há a viabilidade econômica para o investimento massivo na eletrificação. De fato, a gente não tem visto nenhum movimento da marca para trazer essa eletrificação dos carros, mas o que está começando a se ventilar, já ouvimos um pouco isso na Stellantis, talvez a Volkswagen vá mexer com isso também, soluções alternativas que mexam aí com o que a gente tem aqui na nossa terra, que são alternativas bem consideráveis em relação aos elétricos tradicionais, alimentados ali por baterias de lítio, que podem ser soluções mais viáveis para o Brasil, não só no sentido de viabilidade de uso, mas também de economia, usando o recurso característico do Brasil, o etanol. Afinal de contas, todos sabem o quanto os carros movidos a etanol já são mais amigáveis à questão ambiental, são mais amigáveis em relação a emissões, mas existem outras possibilidades a mais na utilização do etanol, como por exemplo a extração de hidrogênio do etanol, fazendo com que haja uma reação, dessa reação, o combustível que você vai lá na bomba, que já existe em qualquer posto de combustíveis, você vai lá, abastece com etanol, ao invés de ser gerada uma energia de tomada para uma bateria, gera-se uma energia a partir do hidrogênio para mover o carro com força elétrica a partir do etanol. Então são alternativas que vão sendo estudadas, inclusive a Toyota lá fora já vem trazendo essa tecnologia em um dos seus carros, né? Já vem estudando sobre usar ali outras fontes de energia diferentes dessa tradicional que a gente vem ouvindo, vem conhecendo mais como a principal a ser utilizada, que é ali o carregamento por tomada, baterias de lítio, somente aquele meio elétrico tradicional, que até agora não se resolveu bem no mercado, nem na viabilidade e nem no assunto ambiental. Então outras opções estão sendo estudadas no mercado, porque muitos já começam a se perceber que a conta não fecha, seja em relação à tecnologia da eletrificação, como ela tem vindo, ou seja em relação ao país a que se aplica. Você percebe mais uma vez uma coisa que foi ignorada por muito tempo, que é cenário. O que pode funcionar bem em um país pode não ser viável em outro. Então o que eu percebo é que a essa altura do campeonato, essa revolução da eletrificação começou a se dar conta que ela precisa observar cenários. Não é somente chegar e eletrificar tudo que vem pela frente, colocando a bateria, tentando fazer incentivos fiscais, trabalhar marketing, instalar postos de recarga em todos os lugares, shoppings, etc. A gente sabe que em cada país existe um cenário diferente que viabiliza, muitas vezes, a necessidade de trabalhar investindo em outros combustíveis diferentes daqueles que se usam em outros países. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o etanol como combustível muito importante. Lá nos Estados Unidos, não faz sentido o etanol. Assim como também o diesel, que é utilizado lá, mas de uma forma diferente que é aplicado aqui no Brasil. Aqui no Brasil também a gente tem inclusive o GNV, que é uma outra solução, inclusive muito amigável ao assunto ambiental, mas que não cresceu quanto poderia crescer por conta de sua complexidade de instalação. É um procedimento muito invasivo no carro, que gera uma objeção muito grande no mercado e um fator de desvalorização por conta de uma série de fatores aí. Então, de certo modo, isso acaba favorecendo o grupo daqueles que instalaram GNV em seus carros. Porque imagina se esse combustível limpo, barato, que tem uma autonomia tão interessante, ele tivesse realmente ganhado a grande maioria dos carros no Brasil. Você acha mesmo que o GNV ele seria um combustível acessível, barato? Já foi mais, mas ainda continua sendo muito interessante. No Brasil a gente tem esse fator que deve ser levado em consideração, principalmente quando a gente falar de etanol. A gente está falando aí de alternativas que são voltadas para o uso do etanol. Hoje o uso do etanol é menor do que o uso de gasolina e o preço dele está ali estabilizado num platô, mas imagina que exista um cenário onde você comece a construir carros elétricos ou até mesmo carros a combustão, como a gente já conversou em algumas dessas lives que a gente fez aí no caminho, sobre a possibilidade da Fiat, né, do grupo Stellantis, produzir
motores movidos somente a etanol para melhorar a eficiência, para melhorar a autonomia, para entregar mais capacidade energética aí do seu motor a combustão, uma série de vantagens que você pode obter se você projeta motores para serem movidos apenas a etanol. Com a tecnologia que a gente tem hoje, o grupo Stellantis, por exemplo, já tem expertise nesse assunto. Os motores GSE, onde você pode sim trabalhar para que esses motores venham com versões apenas a etanol, entregando mais eficiência, uma considerável menor emissão de CO2 e resolve toda essa equação, né? Agora, tudo esbarra onde? No poder público, na especulação, nos olhos grandes industriais muitas vezes também. Por quê? Às vezes descobre-se alternativas, a tecnologia abre aí portas aí para soluções que são realmente amigáveis e tudo mais, mas toda essa camada aí de interesses sombrios vão sacrificando, vão anulando algumas das muitas possibilidades que nós temos de resolver esse problema. E diga-se de passagem, até agora a solução não parece ser o que tem se apresentado como principal. A gente precisa explorar mais alternativas em relação a isso. Fica muito claro que de fato a eletrificação precisa amadurecer muito para considerar-se viável, embora haja muito esforço por parte de alguns e pouco ou nenhum esforço por parte de outros, e tudo isso regado a interesses diferentes, né? Interesses daqueles que querem importar e fabricar aqui, interesses daqueles que não querem porque não vem viabilidade. Então fica aí uma guerra na própria indústria e a gente, como consumidor, fica aguardando aí o desenrolar de tudo isso para saber como que nós vamos andar daqui a alguns anos. E você, o que é que acha? Seria, na tua opinião, uma boa explorar essas outras fontes energéticas, até mesmo em favor da eletrificação, mas com soluções talvez mais amigáveis ou até mesmo mais viáveis de acontecer em relação ao próprio ecossistema e também principalmente ali ao bolso do consumidor? Porque afinal de contas, se você não puder pagar por essa tecnologia, quando eu falo você, eu falo do consumidor em geral, de nada adianta desenvolver aquilo que ninguém pode acessar, porque é uma solução impossível, não é verdade? E aí, o que é que você acha? Trabalhar mexendo com essas soluções, hidrogênio, etanol ou outras coisas que vão sendo estudadas no meio do caminho, parecem ser soluções mais interessantes do que a eletrificação tradicional de carregamento na tomada e baterias de lítio, ou não? As baterias de lítio já estão sim bem resolvidas, na sua opinião, já é o suficiente para que elas dominem o nosso mercado e sejam a nossa única fonte energética do futuro de locomoção dos nossos carros? Fala aí nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!